vigiar também. Então, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o título diz assim: os falsos apóstolos. Amém? Amém. O livro de 2 Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo, né, um dos apóstolos de Jesus, o único que não caminhou com Jesus, mas teve a presença de Deus mais do que qualquer outro apóstolo, né? Tanto que ele foi levantado apóstolo. E apóstolo, para que os irmãos saibam, não é nada algo como é dito hoje, né? Tem apóstolos aí que se acham acima de pastores. E não, o apóstolo é um mensageiro de Deus, né? E Paulo era um mensageiro de Deus, um mensageiro do Evangelho. Ele cumpria a palavra de Deus. Vide por todo mundo, pegar o Evangelho a toda criatura. Ele cumpria assim, com uma perfeição assim, muito grande. Ele era muito severo. Isso é coisa de caráter, né? Porque ele já era severo até quando perseguia os cristãos, né? Ele já era determinado, né? E aí ele nasceu de novo com Cristo e mudou o quadro dele. Mas essas coisas vêm da pessoa, né? Vem de questão de caráter, né? E por isso que você vê, às vezes você acha assim, né? Nossa, aquela pessoa dá um trabalho, né? Aquele menino é jovem, dá um trabalho. Só que aí você tem que chegar, nossa, imagina esse menino trabalhando para a obra, como que não ia dar trabalho para o diabo? Aleluia. E é assim que nós temos que enxergar, não o mal da pessoa, mas sim como que Jesus pode transformar e melhorar a vida dessa pessoa. Amém? A palavra de Deus diz assim: oxalá me suporteis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda. Amém? O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, para eles aguentarem um pouco mais, né? Na loucura, porque ele precisava falar algo para aquela igreja, né? Se defender de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Nos livros, se você ler, se aprofundar um pouco, você vai saber que a igreja de Coríntios estava enfrentando falsos profetas dentro da igreja. Tinha profetas que vinham trazer a palavra de Deus e apresentavam de uma maneira diferente do que o apóstolo Paulo vinha dominando desde o início, né? Então é por isso que nós temos que vigiar sempre na igreja, quando tem profetas de fora que vêm trazer uma mensagem, talvez venha doutrinar até a igreja de uma maneira ao qual o pastor não vem lidando com o povo, não vem tratando com o povo. Eu acho que todos sabem que o pastor conhece suas ovelhas, né? E tem esse problema, e essa apostasia está acontecendo em muitas igrejas, de pessoas que vêm, trazem uma palavra e acabam matando muitos na fé, né? E estava acontecendo isso na igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo se preocupou, porque ele falou, é a mesma coisa de uma pessoa que tem um cuidado. Vou dar um exemplo de um pai com um filho, tem todo um cuidado de criar um filho, aí vem uma pessoa influenciadora e começa a influenciar seu filho para os caminhos errados, falando tudo que você disse não está certo, que o certo é assim, assim, assim. Você vai falar, não, mas eu sou pai, eu que ensinei, eu sei o que é melhor para ele, eu conheço o defeito dele, eu sei o que é melhor para ele, e é por isso que eu ensinei ele dessa forma. E o apóstolo Paulo ficou preocupado, porque a igreja de Coríntios estava a caminho de se perder. A igreja de Coríntios já estava começando a aderir e absorver essa doutrina desses apóstolos que estavam vindo pregar, né? Então, e Paulo não estava sempre lá. Paulo estava sempre nas igrejas, sempre pregando a palavra, e a igreja dele estava sendo doutrinada por palavras totalmente distintas do que era para ser pregado, que era o que sempre vinha, é um ensinamento. Igual no nosso ministério, nós temos um alimento, né, que nós já sabemos. Nós temos uma doutrina naquela igreja que não é nada exagerado, não é nada conservador como muitos pregam, mas nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos a salvação, arrependimento,
né? Pregamos e nós somos alicerçados com essa palavra. Aí aparece amanhã um pregador, ele chega com a voz mansa: ô pastor, tudo bem? Eu já prego há anos no Evangelho. Aí se dá uma oportunidade para o pregador. Nada que, nem todos os pregadores são assim, irmãos, mas os pastores sempre têm que vigiar. Aí vem esse pregador, vem, traz uma palavra, amanhã traz outra, daqui a pouco ele está trazendo uma doutrina que não condiz com o que aquele povo necessita. Ou ele molda a palavra de um jeito que saia da maneira que ele quer falar. E a palavra de Deus não tem esse meio termo. Nem Jesus, quando veio, era sim, sim, não, não. Não tinha dois termos, né? Não tinha falar assim: não, a gente tem que ouvir também o lado de lá. Não tem essa. A palavra de Deus, ela é específica, e é por isso que nós temos que ler as Escrituras, pedir discernimento da palavra do Senhor. Amém? Então, se aquele povo, se aquela igreja estivesse alicerçada na palavra de Deus, eles já identificariam esses falsos apóstolos, né? Falsos profetas. E como eles tinham somente o apóstolo Paulo como um profeta de Deus, quando o apóstolo Paulo não estava, eles se alicerçavam muito em Paulo e não na palavra de Deus. Em seguida diz assim: porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vos para com os macedônios. Não, eu estou lendo outro texto, desculpa. É o segundo do 11. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Para nós entendermos isso, eu tive que voltar lá em Deuteronômio. Eu fui lá em Deuteronômio, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 13, para entender um pouco. Não me perdoe, eu não costumo trabalhar com marcadores. Eu gosto de sempre trazer a mensagem sem marcar. Mas como é basicamente um estudo, nós temos que entender as origens, aí nós precisamos marcar. No livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13, o título diz assim: as penas de diversos pecados cometidos para com as mulheres. Para entendermos o que o apóstolo Paulo quis dizer com porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Naquela época, os casamentos eram arranjados, os pais decidiam com quem as mulheres iam se casar, e os filhos também. Você vai casar com o filho do meu primo, o filho do fulano que for, Eles sabiam a família, analisavam e já faziam aquele casamento. E dava muito certo com muita gente, Hoje a gente se conhece, tem todo um tempo, uma liberdade, mas antigamente eles seguiam aquilo e davam muito certo em muitos casamentos, E a palavra diz assim: quando um homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem, então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciões da cidade à porta. Então era assim, irmãos, se a responsabilidade de cuidar daquela mulher, até ela se virar mulher, até ela poder casar, era dos pais, era do pai. O pai tinha a responsabilidade de manter aquela mulher pura, virgem, para que pudesse
casar com um marido e não ter nenhum tipo de escândalo. Então assim, ela não podia conhecer outros homens. Isso antigamente, se uma mulher já conhecesse outros homens, era considerada como uma prostituta. Era muito severo. Era muito severo. E por que nós estamos tentando trazer esse tipo de mensagem? Porque o apóstolo Paulo, ele entendia essas doutrinas, esses costumes. E esse entendimento nós temos que ter na palavra, porque senão eu não entendo o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, como fazer com que a igreja, entregar uma igreja virgem, né, para o seu marido. Então, quem é o pai da igreja nessa história? O pastor é o pai da igreja. Quem é a noiva? É a igreja, a própria igreja. E quem é o marido? O noivo é Jesus Cristo, é Deus. Então, a responsabilidade é do pastor. É do pastor. Essa é a responsabilidade, a grande responsabilidade de trazer e manter a igreja nos caminhos certos, trazer, deixar ela pura, para entregar essa igreja para o noivo. Então, muitos acham que ser pastor é simplesmente só pregar a palavra de Deus, ou somente ouvir as ovelhas, né? E é algo muito mais sério, é algo que tem que ser louvado, é algo que tem que ser reconhecido. A vida de um pastor não é fácil, e o peso que está sobre a vida dele também não é nada pequeno. Apesar de que a salvação é individual, mas a palavra e a doutrinação do pastor tem que ser de acordo com o evangelho correto. Então, uma coisa eu te falo, irmãos, esses dias que estão aí, que você está escutando algumas palavras que não condiz com o evangelho, vigie. Não adere com coisas que você não está sendo alimentado. Se o seu alimento foi arroz e feijão, e você está nesse arroz e feijão, sua vida está prosperando e você está sendo liberto dos seus vícios, você está sendo abençoado, sua vida está sendo abençoada. Cuidado, irmãos, porque o inimigo, ele não vai vir com cara de inimigo. O inimigo, ele vai vir com cara de anjo, como ele é. Satanás foi um anjo, ele é um anjo caído, e ele era entre os anjos mais formosos. Então não vem achar que vai vir uma palavra e você de cara vai falar, não, isso daí não é de Deus. Pelo contrário, você vai falar que vai vir uma palavra que vai massagear todo o seu ego, vai vir tanto para você que você vai falar, isso é de Deus. Mas é porque o inimigo sabe o que você está passando. Só que uma coisa que ele não conhece é a tua alma, o teu coração. Ele sabe os seus erros, sabe a tua luta, mas ele não tem isso. Ele não sabe. Então ele é intuitivo. Então ele coloca, ele vê assim no que está levando e vai colocando coisas onde você sabe que você vai cair. Mas somente Deus conhece o nosso coração. Somente Deus pode saber realmente o que é necessário para nós e o que nós precisamos. E é por isso que nós buscamos a Deus. Então naquela época, para saber se a certeza, né, se uma mulher era virgem, né, a certeza, a prova real, o pai tinha que ter um cuidado. Qual era esse cuidado? Ele retirava o lençol da noite de núpcias, e aonde estava lá, manchado de sangue, porque assim, poderia acontecer que o homem não gostou da mulher e falar que ela era impura, e o que certificava que aquela mulher era ou não, era esse lençol, porque senão, irmãos, para vocês saberem a responsabilidade, se um homem fizer isso e foi constatado que a mulher era pura, ele era chicoteado, ele apanhava, ele levava uma coça, porque era algo muito sério. Então, essas coisas, quando você mexe com algo que quando Paulo quis dizer isso, é porque era algo muito sério. É a mesma coisa de alguém vir com uma falsa doutrina na igreja e matar alguém na fé. Coitada dessa pessoa, misericórdia. Porque o que espera ela no inferno o inferno está assim, de porta aberta, para ela está sangrando do que essa pessoa está fazendo.
E as pessoas vão caindo, vão se afastando do Evangelho e vão pôr na culpa até mesmo desses pregadores. Elas sabem que caiu por causa dessa falsa doutrina, por causa desse pregador aí falso, mas ela não tem força para retornar. Ela não consegue se humilhar e falar: perdão, pastor, eu pequei, eu errei. Nosso ministério, ele vem de algumas histórias parecidas. No ministério que tem muitos anos acontece esse tipo de coisa, de pessoas que entram, saem, vão para outra igreja, acontece. Isso é comum entre as igrejas, mas um espírito aonde entra na vida de um pregador e o pregador traz condenação para um povo, isso é muito sério. É muito sério. E o pastor fica rendido, porque como a salvação é individual, como que cada um escolhe o que quer para a sua vida, não é só uma ovelha que literalmente o pastor toca e ela vai, mas não, são pessoas racionais, são seres humanos que têm desejo, têm vontade, têm escolha própria. Então o pastor não consegue abrir os olhos dessa, às vezes até abre, mas essa pessoa não quer enxergar. E aí essas pessoas saem da igreja, se machucam lá fora e não tem força para continuar. Então quando o apóstolo Paulo falou no capítulo 2, no versículo 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, ele estava preocupado com a igreja, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então ele sabia que aquele povo estava se perdendo por aquelas falsas doutrinas. Mas temo, no 3 diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua angústia, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartarem da simplicidade que há em Cristo. Aí eu falei, então eu preciso voltar também, como ele citou a serpente, eu voltei em Gênesis. Se os irmãos não quiserem voltar, Gênesis capítulo 3, diz assim: a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo do Senhor Deus, do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e saberei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Amém. Então você está vendo uma serpente astuta. A palavra de Deus diz que ela é astuta. E é assim, o inimigo vem astutamente. Então você não vai ver uma pessoa que não sabe falar, não conhece a palavra de Deus, falando algo aonde vai levar um povo. Não, vai vir a pessoa mais eloquente possível. Vai vir a pessoa assim que vai falar de uma maneira como você fala: nossa, essa mensagem, essa palavra tem algo profético, algo profundo. Eu nunca ouvi falar nisso. E nesses tempos você está vendo pessoas falando que estão descobrindo a palavra de Deus em algo oculto. Parece que a pessoa descobriu algo que ninguém sabe. Então está vindo pessoas querendo mudar o evangelho do que vem sendo pregado. Então vem pessoas
como esses profetas faziam na época, esses apóstolos, grandes apóstolos que nem se titulavam na época, esses grandes apóstolos, e faziam o quê? E falavam palavras, colocavam como se tudo que a serpente falou era uma verdade, mas ela manipulou aquilo para que eles pecassem. Então mexeu no entendimento de Eva, mexeu no entendimento. Então o povo de Deus está sendo mexido no seu entendimento, e o povo está caindo, porque não está dando atenção ao Espírito Santo de Deus, que nos revela o que é o que é e o que não é do Senhor. Eu acho importante nós estudarmos a Bíblia, ler as Escrituras, entender. Se eu só lesse somente esse texto, e eu não fosse ver o entendimento que o apóstolo Paulo está querendo falar, talvez eu não teria o discernimento que eu tive. Então nós precisamos entender a palavra de Deus, e o Senhor nos mostra. Ele vai mostrar caminhos, Ele vai mostrar onde você vai procurar e você vai achar. Quando você começa a ler a palavra de Deus, uma coisa vai se conectando à outra, e você vê que não há uma mentira. E eu vejo pessoas falando que a palavra de Deus tem que existe dois tipos de palavra, porque uma hora fala de uma coisa, outra hora fala de outra. Isso é uma apostasia demoníaca, irmão. Porque a palavra de Deus é uma só. Não entra em contradição. A única coisa que acontece é que há períodos, há pessoas, há grupos de pessoas diferentes. Aquele povo vivia aquela doutrina. Então foi dito de uma doutrina, o zelo que o apóstolo Paulo estava querendo falar era de uma doutrina deles, que não se aplica à nossa hoje. Não se aplica, é diferente. Por isso que nós não entendemos às vezes, e a gente tem que entender o porquê que ele falou aquilo, o porquê ele tratou a igreja como uma virgem para o seu marido. Se você for falar hoje, me desculpe, mas uma mulher zelar pela virgindade para ter o seu marido, você vai ter a piada, você vai dar risada, você vai falar que isso não acontece. Um casamento arranjado, eu acho que não é necessário mais, como é antigamente. São outros costumes. Só que a palavra de Deus, ela é uma só, e a igreja está sendo preparada para o noivo. A noiva está sendo preparada para o noivo. Isso não muda, isso é imutável. Então a doutrina foi mudada, a maneira de se expressar foi mudada, mas o propósito não mudou. E se o propósito não mudou, então nós temos que respeitar o pastor da igreja, nós temos que nos preparar como noiva, porque Jesus vai voltar e buscar a igreja. Ele não está falando só de um membro ou outro, ele quer buscar a igreja. E é por isso que o pastor busca, por isso que o pastor zela por cada uma. Por isso que o pastor, às vezes, ele pode ser até chato, buscando e falar: não, você está bem, como você está? Estou vendo que você está triste ultimamente, estou vendo. Nosso pastor faz isso. Glória a Deus por isso, por esse cuidado. Quantos pastores que acabam o culto, ele vem meia dúzia de pessoas ao redor dele e não consegue falar com o que está indo embora. E é sempre as mesmas meia dúzia de pessoas que estão lá na frente, ou bajulando, ou puxando o saco, ou trazendo o problema que teve. Irmãos, não é diferente. Nós temos que falar com o nosso pastor das coisas que estão acontecendo. Só que a gente também não pode alugar o nosso pastor sempre com as mesmas coisas. Ele tem muita vida para cuidar. E nós temos Deus. Nós temos Jesus na nossa vida, ao qual nós podemos confiar. Mas sempre peça orientação para o pastor. Sim, sim. Ele sempre está orando pela tua vida. Às vezes você pode achar que não, mas, irmão Walter, você veio faz pouco tempo, o pastor já ora pela tua vida. Entendi. As irmãs veio há pouco tempo, o pastor já ora pela sua vida. Eu creio porque já aconteceu, eu já vi isso. O pastor, a partir do momento que você começa a vir à casa de Deus, ele já ora pela tua vida. E não é para que você se estabeleça como membro, não,
mas é porque Ele sabe que o Senhor tem um propósito na tua vida, e Ele não te mandou aqui por acaso. Ele não mandou vocês aqui por acaso. Ele sabe que tem você precisa absorver a palavra de alguma maneira, você precisa receber algo de Deus para mudar a tua vida. Ele sabe que tem um alimento que tem que ser preparado, não é algo qualquer, é algo que é preparado por Deus. Se Ele preparar qualquer coisa dele, não vai trazer efeito para a tua vida. Tem que ser algo que só Deus sabe o que acontece na tua vida. Tem que ser algo que seja para realmente mudar a tua vida. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, porque ele falou: esse povo vai se perder. Essa igreja, ele tratava essa igreja como se fosse filha dele. Porque ele via o crescimento, ele via cada alma, ele via o que estava acontecendo, ele sabia das dificuldades da igreja. E tratava a igreja como filho. O capítulo 4 diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não nos temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele está se justificando, porque os apóstolos estavam falando que Paulo era inferior. Tem estudos de Paulo, irmão, só para você saber, tem estudos de Paulo, que essas pessoas que viveu com Paulo e foi falando ao longo do tempo, que falam e atestam que Paulo, ele era um cara, digamos, sem atrativo nenhum, era um baixinho, careca, barbudo, perna torta, que quando falava não era tão eloquente, mas que suas cartas eram fantásticas. É isso que o pessoal falava. Mas não era assim. Quem vê a palavra de Deus sabe como Paulo era. Sabe como Paulo sofreu. E o como Paulo era para o Evangelho correto. Então ele fala assim: porque penso que nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Só que nessa parte ele fala ironicamente, porque os apóstolos, esses apóstolos que estavam falando mal dele, eles estavam se justificando. E Paulo está falando desde o começo, assim, ele fala assim: me suportais mais um pouco na minha loucura, porque ele estava se defendendo de algo que ele não precisava se defender. Ele estava se colocando no lugar dele, estava falando: eu não fui menor do que eles. Ele estava se exaltando, mas não para se exaltar de uma maneira ao qual ele estivesse tirando a grandiosidade de Deus. Não, ele estava se exaltando, se protegendo, porque estavam caluniando ele. Então por isso que ele fala, ele sabe muito bem o que ele estava fazendo, e ele estava falando: tenha paciência mais um pouco, suportais um pouco minha loucura, suportai-me por ele ainda, porque eu ainda tenho muito para dizer para vocês. Eu tenho muito para dizer. Porque penso que nada foi inferior dos excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, né, porque diziam que ele era rude, então foi: se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, eu não sou ignorante. Se você está falando que eu sou rude na palavra, mas eu não sou ignorante, eu sei muito bem o que eu prego, eu sei muito bem o que eu vivo, eu sei muito bem o que eu recebi de Deus. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graças vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu, para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardei. O apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja que nem pedir dinheiro para eles ele pediu, que quem ajudou ele foram outros membros de outras igrejas, de outros lugares. Ele guardou aquele povo, era um povo carente, um povo sofrido, ele guardou aquele povo, porque ele já sabia que era um povo que era muito fraco
E tão fraco que começou a seguir doutrinas. E o pior, irmãos, eles ajudavam esses apóstolos. Eles dizimavam, ofertavam. E estavam recebendo outros deuses que não era Deus. Eles estavam recebendo um entendimento que não era o entendimento de Deus. E por que essa palavra vem hoje em dia? Porque isso não muda. O tentador continua trazendo pessoas assim para dentro da igreja. E não é só dentro da igreja. Às vezes você vai ver uma pregação que você recebe no celular e você acha que é maravilhoso, que é lindo, mas se você for buscar a base bíblica, não tem. São coisas maquinadas para te fazer acreditar em algo que tudo é fácil, que a graça te basta, que você somente precisa permanecer, Deus quer que você venha da maneira que você está, e não fala que você não tem que permanecer do jeito que você está, que você não tem que buscar se santificar, porque todo mundo é do pecado, nasce do pecado e vai ser sempre pecado. Então as pessoas manipulam a palavra de um jeito que você não luta, que você não precisa buscar se melhorar. E essa apostasia está vindo nas igrejas. E essa apostasia está fazendo com que muitos se esfriem na fé. Essa apostasia vem fazer com que eu não precise ir nem para a igreja. Aleluia! E como que eu não posso, como que eu não vou para a igreja, irmãos? Como que eu não vou para a igreja? Eu tenho que só entender o propósito da igreja, mas eu não posso tirar a responsabilidade da igreja, não posso. Sabendo que, não, está tudo na Bíblia, eu só preciso ler a Bíblia e está tudo certo. E você nunca vai ser confrontado nas suas dúvidas? Você nunca vai ser doutrinado? Você acha que vai do nada para abrir uma voz aqui e falar, não é assim não, você está lendo errado. Você acha que vai abrir uma voz assim? Ai de mim se eu não comentar com o meu pastor certas coisas que eu acho que eu estou certo e ele não vem me corrigir. Ai de mim se eu estou pensando em alguma coisa e o irmão é usado para falar na minha vida, na palavra e me ensinar. Ai da minha vida. Eu vou ser enganado como a igreja de Coríntios estava sendo enganada. O 10 diz assim: como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo. Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aleluia! Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram